O que são os livros para você? Para mim, são como passaporte, porque através deles eu conheci cidades e pessoas no Brasil e no exterior. E eu também sempre imaginei como são esses locais que inspiraram tantas obras literárias do nosso dia a dia. Para responder essa pergunta, a série de mini documentários Lugares que Inspiram Livros vai mostrar São Gonçalo, município com mais de 1 milhão de habitantes na região metropolitana do Rio de Janeiro, através do livro Macumba, do autor Rodrigo Santos, que aborda a questão da intolerância religiosa, além de mostrar aspectos culturais de seu município. Na verdade, já conheço o Rodrigo, né, de uma época anterior à aventura maravilhosa dele enquanto escritor. O Rodrigo é ótimo para escrever, muito. O Rodrigo Santos mostra que domina, né, a técnica do romance. O Rodrigo Santos, ele enfatiza aí essa questão, né, da intolerância religiosa. Cara, eu tive a ideia de escrever o Macumba. Sou escritor de São Gonçalo, já escrevo desde cedo. E sou professor também da rede pública de Niterói. E uma das escolas que eu fui fazer um trabalho, eu soube da história de uma menina de 13 anos que tinha raspado a cabeça no candomblé, que é um dos rituais de iniciação, e preferiu dizer na escola que tinha leucemia. Ou seja, ela preferiu assumir uma doença fatal a assumir a própria religiosidade, que para mim, nessa idade, é muito mais familiar do que religioso. Então ela preferiu negar toda a sua ancestralidade, toda a sua família, para não sofrer bullying religioso na escola. E isso eu achei isso uma violência profunda e me tocou e me chocou. E eu perguntei o que eu poderia fazer a respeito. Poderia usar a arma que eu tenho, que é escrever. Então eu fui escrever uma história que lidasse com esses temas, porque todo preconceito nasce da ignorância. As pessoas temem o que elas não conhecem. Então eu quis apresentar uma história que mostrasse, que apresentasse esses elementos das religiões de matriz africana, afro-ameríndias, para as pessoas, mas dentro, não fazer um livro didático ou... Eu quis contar uma boa história, que é o que eu sempre procuro como escritor, contar uma boa história, e nessa história envolver elementos das religiões afro-brasileiras. E aí eu fiz um romance, Macumba é um romance policial, em que um detetive evangélico precisa investigar mortes que acontecem em centros de umbanda e terreiros de candomblé. E com isso, nessa trajetória, além de ter que investigar essas mortes, ele tem que fazer uma trajetória pelo próprio preconceito. E aqui é muitas vezes o preconceito do leitor que eu quero alcançar. Eu quero que as pessoas que não saibam nada sobre isso leiam o livro. Por isso o nome, inclusive. O nome Macumba é uma provocação. A palavra Macumba tem várias etimologias. A mais aceita é que Macumba é uma árvore de onde sai um instrumento musical que era tocado nas celebrações. Só que para quem não gosta, para quem pratica esse racismo religioso, que não é preconceito, é racismo, a palavra macumba tem um tom pejorativo. Mas para quem é adepto, a palavra tem um tom carinhoso. E o livro é tudo isso e não é nada disso. Não é um livro sobre religião, mas também fala sobre religião. Olha, foi assim, umas descobertas, vamos dizer, né? Pelo nome de Macumba,
assim, os nomes das entidades que a gente conhece mais popularmente, né? Tranca-rua, não sei o quê, que as pessoas comentam. Ele explicou isso tão bem, eu acho que ele conseguiu montar muito bem o livro. Gostei da leitura, foi fácil de ler, deu vontade de continuar a ler, deu vontade de saber mais histórias desse detetive, de como ia continuar. Assim, me surpreendeu muita coisa, sabe? O rapaz que é evangélico, de repente, já tinha um passado que tinha que vir na parte da macumba, vamos dizer assim. Eu gostei muito mesmo. Quais os livros que você destaca de autores daqui da cidade, além do Rodrigo? O Rodrigo, tem do Eric, que tem o Cambada, que ele já fez. O primeiro livro foi Paná, e depois ele montou muitos livros, tem o Cambada 1, 2 e vai adiante, que ele já está prometendo até o 4º, 5º, que são histórias de São Gonçalo, de bairro de São Gonçalo, coisas que a gente não sabia e é muito interessante. Tem o do Mário Lima, que tem uma escrita muito boa, que você compreende tudo que ele diz, ele explica, a gente concorda. Agora, o que eu mais vendi nesse tempo todo foi o livro da Maria Nelma, que fala sobre São Gonçalo. É impressionante, eu não tenho ele aqui agora. Tem uma menina que está vendendo ele assim separado, então eu não quis tirar dela essa venda. Mas esse livro da Maria Nelma foi um dos mais pedidos e vendidos. E tem poesia, só tem coisa boa. Tem futuristas, livros futuristas, tem infantil falando sobre preconceito, que é muito legal mostrar, né? Tem coisa boa pra caramba. Eu queria saber de você qual foi a maior contribuição da cidade na construção da obra. Então, assim, como diria Fernando Pessoa, o rio da minha aldeia não é maior do que o Tejo, mas é o rio da minha aldeia. Eu cresci lendo e eu conheço a New Orleans, da Anne Rice, eu conheço o Recôncavo de Jorge Amado, eu conheço várias cidades do mundo sem nunca ter ido a essas cidades através da literatura. E eu decidi que as pessoas iam conhecer a São Gonçalo de Rodrigo Santos. Eu quero escrever, eu sempre busco escrever histórias que se passem na minha cidade, em lugares que eu frequento, que eu passo. Porque quando eu cresci, ser escritor era um sonho muito distante. Eu venho de uma classe proletária onde o contra-cheque e a carteira assinada são as maiores ambições. Trabalhar com arte, trabalhar com essa coisa bonita do empreendedorismo, isso não é acessível às classes baixas, de onde eu venho. Então, assim, eu nunca li nada na minha cidade. Então eu quero que as pessoas, que aqueles que virão depois de mim, consigam ver a sua cidade representada na literatura. É a minha cidade, são os lugares onde eu passo. Então é importante. O fato de São Gonçalo ser o berço da Umbanda, para o macumba, é importantíssimo. Porque eu estou falando da cidade onde nasceu uma religião brasileira, que é a Umbanda. Então isso casa com a minha ideia. Na verdade, foi um encontro muito fortuito da ideia que eu tenho de representar a minha cidade na literatura e eu estar falando de Umbanda e de Candomblé na cidade onde nasceu a Umbanda. São Gonçalo, ela é uma cidade histórica para adeptos de religiões de matriz africana. Afinal, lá nasceu a Umbanda. Sim. Poderia contar mais um pouco sobre essa história? Bem, a Umbanda, ela surgiu no bairro de Neves, em São Gonçalo, através do médium Zélio, que presidiu uma sessão de mesa, e nessa sessão de mesa ele incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas, e esse caboclo se pronunciou dizendo que a partir dali surgiria uma nova seita com o nome de Umbanda. E dali ele começou, na própria sessão de mesa, chamar algumas entidades, algumas divindades, que começou primeiro, sentado, depois começaram a fazer as giras, que a gira já é um procedimento de terreiro, e aí começaram a vir os pretos velhos, começaram a vir outros caboclos, caboclo 7 flechas, caboclo tupinambá, e com isso, foi dando caminho à Umbanda. O Macumba, ele é um livro contemporâneo, histórico e muito geográfico.
Eu tenho uma observação que eu acho muito interessante, é que você foi feliz, quando você colocou na narrativa, que você colocou os terreiros, os centros de Umbanda e Candomblé nas áreas periféricas da cidade, como Fazenda do Mineiro, que é próximo do Salgueiro. E, de fato, nós não temos centro de Candomblé e Umbanda em áreas centrais na cidade, nas ruas principais, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre seu estudo, sua observação também empírica. Cara, um dos fatores mais cruéis do racismo, e aí eu falo em racismo religioso, não é preconceito, de acordo com Francis Fanon, com o professor Luiz Antônio Simas, é racismo religioso. E um dos fatores mais cruéis do racismo é desacreditar a vítima, é colocar que é convencer a vítima do racismo de que a sua cultura é menor. Então isso somado ao grande aumento das religiões neopentecostais, no Brasil principalmente, e o aumento não só territorial, mas o aumento de alcance de mídia, faz com que os centros cada vez vão mais para as periferias, saiam da vista. Porque os próprios descendentes dos escravizados que trouxeram, que criaram essa religiosidade brasileira, eles renegam essa cultura e abraçam essa novidade que é o neopentecostalismo, que ele é espalhafatoso, ele é gritante e ele tem que se mostrar, tanto na televisão quanto nas ruas. E aí os adeptos, isso já era assim, os centros e terreiros já eram localizados em áreas periféricas. Isso está ficando cada vez pior. E hoje a gente ainda tem um outro fator, que é a adesão do tráfico ao neopentecostalismo. E isso afasta cada vez mais os terreiros e centros para áreas mais periféricas da cidade, tirando da vista, porque tem, como eu falei no começo, tem essa coisa do envergonhamento da sua cultura. E essa é uma camada muito cruel do racismo, é você deixar a vítima envergonhada de ser a vítima e querer se adaptar à ordem dita dominante, que para mim, é um crime. Então, por isso que nossos terreiros e centros acabam perdendo a centralidade. E hoje a Umbanda, ela também está muito misturada com o Candomblé, porque hoje a gente vê na Umbanda as vestimentas estampadas, né? Os panos da costa, que a princípio era só do Candomblé, as guias, os colares, né? Que a gente não fala colar, fala guia, que colar dá em ideia de enfeite, né? De adorno. E com isso a Umbanda ela veio se desenvolvendo uma religião, hoje eu digo, que a religião brasileira é a Umbanda. Porque quando você fala no kardecismo, o kardecismo nasceu na França, através de Allan Kardec. Né? O candomblé na África, a Igreja Católica em Roma, né? O protestantismo na Inglaterra. E a Umbanda, nós temos aqui a mistura, porque aqui nós estamos vendo aqui o nosso altar. Esse altar tem as imagens dos santos católicos. São Jorge, Santa Rita, Nossa Senhora Aparecida. Então a Umbanda, ela resgata um pouco do kardecismo, porque nós estudamos na nossa casa as doutrinas também de Allan Kardec. Nós temos alguns procedimentos aqui também do candomblé, o jogo de búzio faz parte do candomblé, os ebós fazem parte do candomblé. Então eu vejo que a Umbanda, ela uniu muitas forças. Falta hábito de leitura aqui na cidade, políticas para promover hábito de leitura, promover a literatura local nas escolas. Por que é tão difícil ter uma livraria tendo escritores, ótimos escritores dentro do município? Eu acho que volta mesmo à propagação da cultura dentro das escolas, a cultura da leitura, as salas de livros. Eu vou fazer doação da minha contrapartida da Lei Aldir Blanc para umas escolas que não tem livro nenhum. É escola municipal. Então ela falou que um livro que chegar vai ser bem-vindo. Agora você imagina, uma diretora de colégio de um 9º ano de uma educação infantil não ter livro nenhum para mostrar para as crianças o que é um livro, as páginas, o colorido, a ilustração,
que dali sai até ilustrador, né? As pessoas que fazem ilustração. Então, falta, eu acho, divulgação dos escritores de São Gonçalo. Eles têm que ficar batendo em porta. Se tivesse algum jeito de divulgar todos eles, como foi o lance da Frisgo. Poxa, apareceu muita gente que eu não conhecia. Como também não conhecia a livraria, porque a livraria também não é conhecida. Um pouco mais agora, né? Então, eu acho que falta isso, a coisa pública de empurrar a leitura em São Gonçalo. Biblioteca tem, acho que uma, me parece, né? Não tenho certeza. Mas eu acho que falta o poder público ajudar a propagar a leitura. Que até gostam, eu acho que eles gostam de ler, são gonçalenses, mas eles gostam também de comprar livro em shopping. Na internet, que a internet está acabando muito com a livraria física, né? Mas o gonçalense gosta de ler, porque eles sempre procuram os títulos assim que estão em visão, sabe? Eu acho que eles gostam. E o livro é caro, né? Infelizmente, o livro é caro no Brasil. O livro é muito caro. Para mim, enquanto escritor, ter o meu livro sendo lido e estudado nas escolas é uma satisfação gigante. É a conquista do novo leitor, é a formação de novos leitores. E como morador da cidade, como a criança que eu fui na escola e não pude ler sobre minha cidade, é melhor ainda. Imaginar que um menino de 11, 12 anos, 13, vai estar lendo, ele não vai estar lendo sobre a Londres de Sherlock Holmes. Ele não vai estar lendo sobre, sei lá, o Maine de Stephen King. Ele vai estar lendo sobre a cidade onde ele vive, os lugares onde ele passa, porque são os lugares onde eu passo. É o ônibus que eu pego, sabe? É a lanchonete que eu como alguma coisa, como italiano, porque aqui é italiano, não é joelho. Mas, para mim, como eu falei, seria uma satisfação dupla, como escritor, de alcançar mais leitores, e como morador da cidade, de poder proporcionar essas novas gerações. E é uma coisa que trabalha a autoestima do cidadão. Ele vê que a cidade dele é material de literatura, não é uma coisa distante. A literatura não é distante como era para mim quando eu era novo. Pode ser próximo, o cara pode escrever sobre o rio da aldeia dele. E é tão importante quanto o Tejo, quanto o São Francisco. E falando em Umbanda, e em São Gonçalo, porque eu vivo a Umbanda em São Gonçalo. Então, hoje, São Gonçalo, ela tem uma abrangência muito grande das religiões pentecostais. A gente vê isso, tem um lado também ruim, porque São Gonçalo tem passado por muitas perseguições, de igrejas, pentecostais. Então eu acho que isso também é ruim, porque acaba que nós temos nossos filhos de santo, que às vezes precisam usar roupas brancas nos dias de preceito, e às vezes essas pessoas são abordadas, são perseguidas. Então é uma coisa que nos preocupa muito em relação a essa questão da intolerância religiosa. Então, enquanto um sacerdote, que eu já tenho sacerdócio há 46 anos, vai fazer esse ano. Então, nós que vivemos a Umbanda lá do passado, aquela Umbanda que as pessoas não tinham tantas perseguições, claro, que também teve um período que a própria polícia perseguia a Umbanda. Mas depois, com os estatutos, com as liberações, isso melhorou. E hoje nós temos essas questões das intolerâncias, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé. A imprensa ajuda isso, a pregar esse racismo religioso que você fala. Como você cita, a imprensa aparece muito forte no seu livro. Cara, eu acho que a imprensa, enquanto organismo, é uma coisa muito múltipla. Não dá para você falar que existe uma imprensa. Existem várias imprensas. Muitos setores da imprensa que trabalham com sensacionalismo, eles se importam com o fato e na verdade, com a exacerbação do fato para vender mídia. Ainda nem mais para vender jornal, para vender clique. Mas eu acho que essa não é a imprensa em si, mas a ascensão desses meios neopentecostais em todas as mídias, TV, rádio, internet, esse pensamento acaba fortalecendo o racismo religioso. E como é viver como livreira, como ser dono de uma livraria em São Gonçalo?
que é uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes e não tem tantas livrarias assim? É muito difícil porque a maioria das pessoas gostam de comprar em shopping. Vou te falar a verdade, aqui é uma livraria de rua, é uma livraria pequena, não tem aquele padrão de livraria que é aquelas estantes grandes, bonitas e tal. Então é muito difícil. Eu continuei porque assim, eu sou uma pessoa que eu vou estar no foco. Até onde eu puder, eu vou mantendo e encontrei muita gente parceira me ajudando. Parceiro assim, de família, de amigos. E nesse período, que é 15 anos que a gente tem, vai fazer 16 anos esse ano, se Deus quiser, as pessoas voltam, entendeu? Foi amigos que eu criei, que eu tenho assim, desde o princípio da livraria, muito legal. Muitas pessoas que começaram com a livraria continuam comprando comigo e não vão para outro lugar porque criou um laço de amizade. Então, é um laço que eu não queria, eles não querem que eu desfaça e eu quero continuar fazendo, né? Mas é bem difícil, porque não é uma coisa de elite, né? Vamos dizer aqui, essa livraria é uma livraria mais para pessoa que está com pouca grana, pessoa que quer conversar, pessoa que quer amizade. Uma das cenas onde o Ramiro encontra a Vanessa, o Ramiro, o protagonista, e eles têm um encontro aqui porque o Ramiro está vindo de Niterói e a Vanessa mora no Salgueiro. E aí ela fala que não dá para ele entrar lá porque o bicho está pegando e eles se encontram no meio do caminho, que é aqui na Praça do Mutuá. Eu nasci no Mutuá, cresci no Mutuá, vim muito nessa praça, brinquei muito aqui. Tem a igreja aqui atrás, onde eu achava que tinha sido batizado, mas não fui batizado nessa igreja, fui batizado em outra. Quando eu tive que casar, que eu fui correr os proclamas, que eu descobri que eu não tinha sido batizado aqui. E para mim é um dos lugares da cidade que construíram a minha história. Ali tinha um cinema, eu cito esse cinema na cena do livro. O Ramiro conversa com um pipoqueiro e ele fala que a cidade já teve 11 cinemas e esse era um desses cinemas. Eu vim nesse cinema quando era criança. Meu pai frequentava esse cinema. Porque, na verdade, meu pai, que era do Mutuá, minha mãe era do Rio e depois veio para São Gonçalo. E eu coloco essa praça aqui, que é uma praça, pode ver, estamos no domingo, tem um monte de criança brincando, mas é uma praça que está bem derrubada, ela já foi melhor, já teve mais arrumadinha, mas aí descaso do poder público, abandono, mas ainda tem criança brincando e para mim, como eu falei, é um lugar importante na minha narrativa pessoal. Como vários bairros de São Gonçalo, Mutuá é um nome tupi, e a etimologia mais aceita que é o lugar do mutum, que é uma ave. E você tem o Mutuá, e em algum momento bifurca em Mutuá-Guaçu, que seria o lugar do mutum grande, e o Mutuá-Pira. Esse pira pode ser pira de peixe ou de imbirã, que é antes. Então pode ser Mutuá-Pira, pode ser o lugar do mutum e do peixe, ou o lugar onde o mutum ficava antes. Mutuá, se eu não me engano, é o grande mutum. Mas é uma etimologia possível. No período da pandemia, quando eu voltei em junho, eu decidi fechar. Não ia conseguir, são as dívidas, são as despesas. Então como eu tenho um livro do pessoal de São Gonçalo, comecei a fazer as ligações para as pessoas virem retirar. Porque é um bem de cada um, eu não ia ficar com eles. Não tinha nem motivo para isso. Aí eu liguei pro Eric e falei, Eric, vai na livraria que eu vou estar lá, porque a gente estava aqui em um período meio 2 horas, 3 horas eu só aqui na livraria, pegar seu livro que eu vou fechar a livraria. Isso foi num domingo. Aí ele falou assim, não vai fechar, vamos fazer, e começaram a fazer esse movimento. E ele ligou pro Mário Lima, ligaram, começaram a fazer, então, na rede social deles. Aí você também entrou, você fez a reportagem, foi muito legal, colocou no jornal São Gonçalo, né? O Eric botou nas mídias dele, falando que a livraria precisava de um respirador. E foi bem legal, foi emocionante. As pessoas vieram para ajudar a erguer a livraria. Foi legal. Agora tem mais uma sobrevida, que é o subsídio da Lei Aldir Blanc. Foi. Uhum. Passando esse subsídio, o que você prospecta para a sua livraria Ler é Arte? Olha, eu não estou vendo assim, um futuro muito brilhante para poder seguir em frente, vamos dizer assim. Como eu já disse, eu vou seguindo em frente, um mês atrás do outro, mas eu não penso assim, ano que vem, no final do ano eu vou fazer isso, não. Ainda mais que a gente ainda está numa pandemia. Eu
vou para as regras da pandemia, eu não gosto das pessoas que ficam querendo burlar, não aceito isso. Então, eu não sei como vai ser, porque a livraria trabalhava com feiras de livro nos colégios. A gente não vai ter isso. Então, eu não sei como vai ser nesse período, depois a gente já recebeu a Lei Aldir Blanc, que foi muito abençoada para todo mundo que precisava, que é da cultura, né? Principalmente uma livraria em São Gonçalo, mas eu não sei como vai ser. Como eu digo, eu vou um atrás do outro e vou contando com a ajuda de um, ajuda de outro para fazer propaganda, para dizer que o livro tem. Eu trabalho com encomendas, é uma coisa que as pessoas quase não veem em outro lugar, encomendas de livros de algumas editoras que ninguém acha, que eu cutuco e encontro. Esse também é uma coisa que tem aqui na livraria. E ser dona é gratificante pelas amizades, entendeu? Mas na parte financeira não é tão gratificante. Mas na parte de amizade é uma coisa muito legal. Muitos amigos. De junho para cá, então, a gente acrescentou muito na lista. Vocês todos. Foi bem legal. Assim como Dona Virgínia, ali da livraria Ler é Arte, que acabamos de entrevistar, que leu o livro Macumba, de Rodrigo Santos, e gostou, a nossa produção também recebeu outros depoimentos através de vídeos pelo WhatsApp. Vamos assistir? E o Rodrigo, ele conseguiu me passar essa sensação de estar assistindo uma série ou um filme que se passa no Rio de Janeiro. Eu senti como se eu estivesse lá, sem nunca ter estado. Então, o autor já me ganhou aí no começo. A questão da tolerância religiosa me toca profundamente. E o Rodrigo, ele teve a ousadia de criar um protagonista, o Ramiro, evangélico, imbuído de toda sorte de preconceitos em relação às religiões de matrizes africanas. E aí esse protagonista vai passar por um arco interessantíssimo, que eu não vou contar qual é, obviamente, mas que vale muito a pena ser lido e vale muito a pena a gente refletir a respeito disso. Então, como que o Rodrigo ele vai trabalhar essa aproximação da fé evangélica, que na verdade aí nesse contexto ela representa uma cultura preconceituosa, e como que ele vai aliar essa fé à fé das religiões de matrizes africanas, como no caso ali é o candomblé, é muito interessante. Inclusive, existe uma personagem muito importante aí no livro que ela vai servir como uma espécie de guia, de professora, explicando termos e explicando sobre os orixás e tradições. Então é uma personagem essencial aí para a compreensão da história, principalmente para quem nunca teve contato com o candomblé. Então vale muito a pena ser lido. Eu espero que vocês apreciem também. A leitura ela é muito válida. Vocês não serão os mesmos depois dessa leitura. Olha, pessoal, eu fiquei muito impressionado quando li o Macumba pela primeira vez, do Rodrigo Santos, porque sendo um romance de estreia, ele já tinha muitas qualidades, né? A primeira delas é um romance muito bem escrito, muito bem estruturado. O Rodrigo Santos mostra que domina, né, a técnica do romance. Ele demonstra também uma vivência da rua, que é uma coisa rara nos escritores brasileiros, né, que lidam mais com o universo da classe média. O Macumba ele introduz um cenário raro também na ficção nacional, que é a cidade de São Gonçalo. Ele trata de um tema extremamente importante, contemporâneo, que é a questão religiosa popular, né? Que se divide entre as heranças afro-ameríndias, né? Das religiosidades indígenas e africanas, e o movimento evangélico. E é absolutamente original na sua concepção, na sua trama, no seu suspense, né, como se diz. Então eu acho que o Macumba ainda tem a ousadia de levar um nome como esse, que é muito sintomático de que o Rodrigo Santos ele tem um projeto, né, tem um projeto literário pessoal e não se intimidou
de dar ao seu livro o título que ele queria, o título literário, né, que ele desejava. Uma satisfação muito grande, um grande prazer poder tratar de um livro que, para mim, em 2020, foi simplesmente a melhor obra de ficção que eu tive o privilégio de ler. E confesso que a maneira como ele articula, né, o fluxo entre São Gonçalo e Niterói, percorrendo ali alguns bairros de São Gonçalo, né, eu acho importante falar sobre São Gonçalo nesse sentido como um dos berços de nascimento da Umbanda, né? Essa São Gonçalo que ele articula com o Niterói e que traz uma narrativa tão linda, tão bela, eu particularmente assim adoraria que algum grupo, né, pegasse esse livro maravilhoso que é o Macumba e transformasse numa série, num filme, porque isso é o mínimo, né, se a gente pensar em transposição de mídias que poderia ser feito. Acho que, assim como Luiz Antônio Simas, Alberto Mussa, são outros grandes nomes das letras cariocas, fluminenses, né, o nome de Rodrigo Santos vem a brilhantar ainda mais essa constelação e, sobretudo, colocar os temas afro-brasileiros como absolutos, subsídios, elementos para a criação de grandes tramas. Rodrigo, um beijo no seu coração, viva o livro Macumba e eu estou ansioso para ler seus outros materiais, tá bom? Um forte abraço, tamo junto, axé. Eu não vejo por que uma pessoa se dizer católica e se precisar ir num centro de Umbanda para poder se descarregar, para poder fazer uma limpeza, achar que está traindo a religião dele. Eu atendo muitos evangélicos, atendo muitos católicos, mas são pessoas que não vêm aqui para renegar a religião deles. Eles vêm por um pronto-socorro, porque na Umbanda nós temos os passes, temos os descarregos, mas ele quer continuar na Igreja Católica. Ele se diz católico, ele gosta da Igreja Católica, então eu vejo que são caminhos diferentes. Eu acho que deveria haver mais união, mais respeito, para que todos pudessem, assim, né, amar ao próximo. Boto São Gonçalo na minha literatura, mas não adianta só dar nome de rua. A alma da cidade está nesses locais, está nesses lugares. Está em eu contar para o mundo que São Gonçalo já teve 11 cinemas. E hoje só tem sala de shopping. Está em eu contar para o mundo a importância do Tamoio, onde Bill Haley e seus cometas já tocaram, concurso de fantasia do Clóvis Bornai, e está lá, abandonado. As novas gerações veem aquilo como um clube abandonado. Quando, na verdade, nos anos 80, os primos ricos de Niterói vinham curtir Mauá e Tamoio, Clube Mauá e Clube Tamoio. Então, assim, eu quero registrar isso para mostrar que a cidade não é só decadência. A cidade é potência. Infelizmente, é uma potência que não se realiza por vários fatores. Mas a cidade não é só a decadência que se vê. Ela tem uma alma que está adormecida, mas ela está lá. E eu tento, com a minha literatura, resgatar um pouco dessa alma. Quando lemos, nós estamos conectados com os lugares e com os autores que descreveram as suas vivências através de narrativas. Assim como a vida, na leitura, tudo também é conectado. Por isso, uma obra pode se parecer com a outra. Assim como Jorge Amado em Tieta do Agreste, Aldir Blanc em Rua dos Artistas e Transversais e, claro, Rodrigo Santos em Macumba. Esses livros inspiraram certamente muitos autores e leitores, assim como inspiraram este documentário, ou melhor, essa série de mini documentários. Por isso, só tenho uma coisa a dizer: muito obrigado, ou como diriam os russos, Spasiba Balshoi. Das Vidania. Até a próxima!